Se obrigue a pensar positivo, principalmente quando tudo parecer fora do lugar. Não espere clareza nem resultados para agir. Crie clareza com a forma como você pensa. Pense nisso. Se sua mente só produzisse ideias que te elevam, como seria o seu dia hoje? Como você enfrentaria os problemas que aparecem? Que escolhas você teria coragem de fazer? Entenda que o poder não está no mundo, está no que você escolhe colocar dentro da sua cabeça. Quando você guia seus pensamentos para o que constrói, você muda o seu estado interno. E quando o estado interno muda, tudo ao redor começa a obedecer. Quem treina a mente para pensar com força, avança. Quem alimenta o pessimismo, cava a própria prisão, mesmo tendo dentro de si tudo o que precisa para se libertar. E hoje, este vídeo é uma ordem clara. Oriente sua mente antes que ela domine você. Você vai aprender como disciplinar seus pensamentos, transforma seu humor, sua coragem, suas decisões, e como esse movimento interno abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Agora, faça o que precisa ser feito. Tire essa intenção da imaginação e comente aqui embaixo. Hoje eu escolho pensar diferente. Eu sou estoico. Toda mudança começa com um gesto, e este é o seu primeiro ato real de disciplina mental. Respire fundo, endireite a postura e vamos à nossa primeira lição. 1. Sua mente é o filtro que determina a qualidade da sua vida. Tudo o que acontece fora começa dentro. A forma como você pensa é o alicerce invisível da sua realidade. Se você acordar todos os dias com a mente mergulhada em dúvida, medo e reclamação, o mundo parecerá pesado, injusto e cansativo. Mas se você acorda decidido a focar no que pode construir, o mesmo mundo, o mesmo cenário, se transforma em um campo fértil, cheio de possibilidades. A diferença não está nas circunstâncias, está na lente com que você as enxerga. A mente é como um espelho. Se estiver embaçado por pensamentos negativos, tudo o que reflete parece feio, distorcido e sem brilho. Mas quando você aprende a limpar esse espelho, quando muda o foco, o tom interno, o diálogo consigo mesmo, a vida inteira começa a mudar também. E essa mudança não é apenas emocional, é estrutural. Seu cérebro, seus hábitos e suas emoções começam a se alinhar com aquilo que você pensa com frequência. O pensamento é o ponto de partida de tudo. Ele determina suas decisões, molda seus comportamentos e atrai o tipo de energia que você sustenta. Pense nisso. 2 homens podem caminhar pela mesma estrada. Um vê poeira, cansaço e obstáculo. O outro vê jornada, propósito e aprendizado. Nada mudou por fora, mas tudo mudou dentro. É essa a verdadeira força do pensamento positivo. Não é fingir que está tudo bem. É escolher a postura que você vai manter. Não é negar a dor, é decidir o que fazer com ela. Ralph Waldo Emerson dizia: o homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. Essa frase é uma lei. O que você cultiva em silêncio se tornará a sua voz. O que você repete na mente se tornará seu destino. Então observe seus pensamentos. Quando você acorda, quando trabalha, quando volta para casa, o que passa pela sua mente está te fortalecendo ou te paralisando? Você comanda sua mente ou apenas reage a ela? A diferença entre quem progride e quem fica estagnado está nesse instante, no momento em que você decide parar de obedecer aos pensamentos e começa a direcioná-los. A mente é como um espelho de água. Se refletir medo, verá confusão. Se refletir confiança, verá clareza. Pensar positivo não é ingenuidade, é autodomínio. É dizer a si mesmo: eu escolho manter a calma, mesmo no caos. E quando essa escolha se torna um hábito, a vida deixa de ser algo que te acontece e passa a ser algo que você constrói. Número 2. Pare de se atacar por dentro. A forma como você fala com os outros é importante, mas a forma como você fala consigo mesmo é decisiva.
Porque o diálogo interno é o sistema operacional da mente. Se ele estiver corrompido, tudo o que você fizer será afetado. Quantas vezes você se pega dizendo: eu não consigo, isso não é para mim, eu sempre erro? Essas frases parecem inofensivas, mas funcionam como ordens mentais. O cérebro não discute com você, ele obedece. Se você diz a si mesmo que é incapaz, ele vai agir como se fosse. A verdade é que ninguém fracassa por falta de potencial, mas por excesso de autocrítica. Você se convence de que não está pronto, e essa crença se transforma em realidade. Por isso, a primeira reforma que você precisa fazer não é no corpo, nem na rotina, é na linguagem com que você se trata. Pense na mente como uma casa. As palavras que você usa são os móveis. Se você enche o espaço com frases de culpa, de dúvida e de medo, não há como viver em paz dentro dela. Mas quando começa a substituir o não posso por estou aprendendo e o sou um fracasso por estou em construção, algo muda profundamente. Você deixa de ser o inimigo e passa a ser seu próprio aliado. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E a sua linguagem é o leme que direciona esse vento. Quem vive se atacando com palavras vive à deriva. Mas quem fala com clareza, firmeza e propósito começa a comandar o próprio destino. Então, observe o que você diz a si mesmo todos os dias. A mente acredita em repetição, não em intenções. Repita coragem, e ela aprenderá coragem. Repita dúvida, e ela aprenderá medo. Corrigir seus diálogos é mudar o tom da sua consciência. É escolher palavras que constroem e não que sabotam. É entender que cada frase dita para si é uma semente e o jardim da mente floresce ou apodrece conforme as palavras que você planta. A partir de hoje, toda vez que se ouvir dizendo algo negativo, pare, respire e reformule. Transforme o eu não posso em ainda não posso. Troque o nunca consegui por estou tentando outra vez. Essas pequenas mudanças são atos de poder. Falar bem com o mundo começa com falar bem com você, quando ninguém está vendo. E quando essa voz interna se torna sua aliada, pensar positivo é apenas uma consequência. Número 3. Aprenda a se impor sem medo. A forma como você se mostra ao mundo não é sobre aparência, é sobre energia. É o reflexo direto daquilo que você pensa e sente quando ninguém está vendo. Se dentro de você há foco, confiança e propósito, isso transparece, mesmo em silêncio. Mas se há dúvida, negatividade e confusão, o mundo percebe antes mesmo que você fale uma palavra. Ser positivo não significa ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem. Significa escolher olhar para frente, mesmo quando o caminho parece cheio de pedras. É continuar firme, confiante e com esperança, mesmo quando o dia começa difícil. É saber que, ainda que algo não saia como você queria, existe um motivo, uma lição, uma oportunidade escondida. Essa mentalidade muda o seu comportamento, porque quem acredita em si age diferente, fala com mais clareza, se posiciona com mais firmeza, inspira mais confiança. E é assim que a mente transforma a realidade. Não com mágica, mas com atitude. Pense nisso. As pessoas não acreditam em quem diz, acreditam em quem transmite convicção. E essa convicção não nasce das palavras, nasce da coerência entre o que você pensa e o que você faz. O filósofo William James escreveu: a ação parece seguir o sentimento, mas, na verdade, ação e sentimento caminham juntos. Agindo como se tivéssemos fé, a fé virá. Essa frase é um mapa. Ela mostra que o segredo não está em esperar sentir confiança, mas em agir como alguém confiante até que isso se torne natural. Mostrar-se como alguém competente, positivo e focado não é arrogância, é coerência com o que você está construindo. É viver como se a vitória dependesse de você, porque em grande parte depende mesmo. A energia que você emite é um convite silencioso.
Ela diz ao mundo quem você é e o que você merece. Então, da próxima vez que sair de casa, entrar em uma reunião ou olhar no espelho, pergunte a si mesmo: o que a minha presença comunica? Dúvida ou direção? Cansaço ou propósito? A resposta a essa pergunta não está na roupa que você veste, mas na mente que você carrega. E quando sua mentalidade muda, sua postura muda, e quando sua postura muda, o mundo muda com você. Lição 4. Não deixe a sua realidade diminuir quem você é. A fase da vida em que você está não define quem você é. Apenas mostra onde você começou. Há quem olhe para o próprio momento e sinta vergonha, medo ou impotência, como se o agora fosse um veredito. Mas o agora é apenas um capítulo, não o livro inteiro. A página de hoje pode estar difícil, mas a história ainda está sendo escrita e o autor é você. E se neste momento você sente que está longe de onde queria estar, entenda: distância não é derrota, é direção. A distância apenas mede o quanto ainda há para crescer, não o quanto você fracassou. O que separa você da vida que deseja não é tempo, é mentalidade. Se você começa o dia pensando com fé, com foco e com determinação, algo dentro de você se alinha. Pense naquela mulher que mora sozinha, cercada de contas, medos e dúvidas, e mesmo assim decide fazer o que pode. Arruma a casa, limpa o chão, faz café e escreve num papel. Um dia de cada vez. Nesse instante, ela ainda não mudou o mundo, mas mudou o clima dentro dela, e isso é o começo de toda virada. A realidade não é inimiga, é o cenário onde você treina a sua fé. Você ainda pode não ter chegado, mas já começou a andar na direção certa. E o destino, inevitavelmente, responde àquele que se move com convicção. O primeiro passo para mudar o mundo à sua volta é mudar o tom da sua mente. Observe o que você diz a si mesmo. Você se encoraja ou se critica? Foca no que tem ou no que falta? Se permite sonhar ou se sabota antes mesmo de tentar? O diálogo interno é o alicerce invisível da autoconfiança, e toda mudança verdadeira começa nele. Você é o diretor da sua mente, não um figurante dos próprios pensamentos. Se não dirigir a própria narrativa, alguém ou algo vai fazer isso por você. Não permita que ideias antigas, medos repetidos ou crenças limitantes tomem o controle da sua história. Você escolhe o que cultivar, e aquilo que você cultiva todos os dias se torna o terreno da sua realidade. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E é exatamente isso. A vitória não nasce do ambiente, nasce da atitude. O pensamento positivo não é uma reação automática, é uma prática consciente. É olhar para a própria vida e dizer: eu posso recomeçar daqui, e isso é suficiente. Então, não se intimide pela sua fase atual. Ela não é um obstáculo, é um treino. E quem aprende a manter a fé em meio às dificuldades, conquista uma força que nenhuma vitória fácil pode dar. O que hoje parece peso, amanhã será estrutura. E o que hoje te testa, amanhã vai te sustentar. 5. Fortaleça sua mente até eliminar a insegurança. A confiança não nasce do acaso, nasce do treino. Ela é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. E esse treino começa todos os dias, no instante em que você acorda. A primeira voz que você ouve pela manhã é a que define se o seu dia será conduzido pela fé ou pelo medo. E essa voz é a sua. Ela pode ser a voz da pressa, da dúvida, ou pode ser a voz da calma, que te lembra do que realmente importa. Por isso, assim que abrir os olhos, antes mesmo de olhar o celular ou pensar nas obrigações, diga em voz alta 3 coisas pelas quais é grato. Pode ser algo simples: a cama em que dorme, o ar que respira, o teto sobre sua cabeça.
A gratidão é o exercício mais silencioso e poderoso da autoconfiança, porque muda o ponto de foco da mente. Ela te ensina a olhar para o que tem, não para o que falta. E quando você muda o foco, muda a frequência dos seus pensamentos e a energia com que vive. A queixa te prende no que falta. A gratidão te conecta ao que cresce. É como mudar a estação do rádio mental. Quanto mais você sintoniza no que é bom, mais clareza e coragem passam a fazer parte do seu estado natural. E quanto mais você se mantém nesse estado, mais clareza ganha para agir, mais leveza para enfrentar o dia e mais confiança para decidir. Pense em alguém que perdeu uma oportunidade e passa dias se punindo, dizendo: nunca faço nada certo. E outro que vive a mesma perda, mas escolhe pensar: agora sei o que não fazer na próxima. O erro é o mesmo, mas um o transforma em fardo, o outro em ferramenta. É assim que a mente treinada cria força a partir da queda, não negando a dor, mas extraindo dela sabedoria. Robin Sharma escreveu: você nunca mudará sua vida até mudar algo que faz todos os dias. O segredo do sucesso está na sua rotina diária. Essa é a essência do treinamento da mente. Quando você começa o dia com gratidão, está dando ao cérebro um comando: eu estou no controle. E a partir daí, tudo responde de forma diferente. As decisões se tornam mais firmes, as palavras mais conscientes, e o corpo passa a obedecer à mente, não ao medo. A autoconfiança não vem de ignorar as dificuldades, mas de acreditar que você tem recursos para atravessá-las. Ela nasce do hábito de dirigir a própria atenção, de escolher o que pensar e o que alimentar dentro de si. A confiança não é um presente da vida, é um voto que você renova a cada manhã, mesmo quando o mundo parece duvidar de você. É o compromisso silencioso de dizer a si mesmo: eu posso lidar com isso. E lidar é o verbo da autoconfiança. Por isso, pratique esse pequeno ritual todas as manhãs. 3 motivos de gratidão todos os dias. Com o tempo você vai perceber: quanto mais reconhece o que tem, mais capaz se sente de conquistar o que falta. A mente começa a te servir, não a te sabotar. O que antes era dúvida, vira decisão. O que era medo, vira movimento. Essa prática simples reprograma seu cérebro. Você aprende a ver abundância mesmo onde antes só via falta. E quando a mente aprende a começar o dia com gratidão, o corpo inteiro passa a agir com confiança, porque a mente que confia não espera o momento certo, ela cria o momento certo. Nossa 6ª lição é: faça seus objetivos fazerem parte da sua vida. Quanto mais distante um objetivo parece, mais difícil é torná-lo real. E o motivo não é falta de capacidade, é falta de pertencimento. O cérebro humano só se esforça por aquilo que reconhece como parte da própria identidade. Uma pesquisa da Universidade de Princeton mostrou que mais de 90% das pessoas têm dificuldade em economizar dinheiro, não porque não saibam como fazer isso, mas porque não conseguem se ver no futuro. Elas olham para o eu de amanhã como se fosse outra pessoa, e o cérebro não luta por quem não reconhece como parte de si. Você age com força quando sente que algo te pertence. É por isso que sonhos distantes morrem e metas incorporadas florescem. A diferença entre o desejo e o resultado está na sensação de pertencimento. Quando algo é seu, o cérebro não negocia, ele executa. Tudo o que você deseja precisa ser trazido para dentro da sua rotina, da sua linguagem, do seu corpo. Quando você fala meu objetivo, ele ainda está longe. Mas quando você diz isso faz parte da minha vida, o cérebro entende que é agora e começa a agir para alinhar o presente com essa ideia. Pense em alguém que quer mudar o corpo, mas continua dizendo um dia começo a treinar. Agora pense em quem diz eu sou alguém que treina, mesmo cansado.
O primeiro vive no campo da intenção, o segundo no campo da identidade. E é por isso que um permanece desejando e o outro evolui. Você não precisa esperar ser para começar, precisa começar para se tornar. Repita isso. Quanto mais você se aproxima mentalmente do seu futuro, mais rápido ele se torna presente. Todos os dias, declare em voz alta o que você quer construir, não como um pedido, mas como um fato que já pertence a você. Diga: tenho uma mente forte e disciplinada. Tudo o que eu toco melhora. Sou capaz de realizar o que decido. Não importa se no início você não acreditar. A mente humana aprende pela repetição. E o cérebro não distingue imaginação de realidade quando exposto à mesma informação com frequência. Repita com convicção e sua mente começará a aceitar. Quando sua mente aceita, o corpo executa. Como dizia William James, pai da psicologia moderna, acredite que a ação é possível e você criará as condições para que ela seja. Essa é a força do pertencimento. Você não espera o futuro chegar, você o puxa para perto, até que ele se torne parte da sua vida agora. Escreva nos comentários: eu já pertenço à vida que estou construindo. E entenda, não é apenas para comentar, é para declarar algo dentro de você. Quando você escreve, você dá forma à ideia, planta uma semente no inconsciente e cria um ponto de partida real. Nesse instante, você não está apenas digitando palavras, está dizendo à sua mente que o controle voltou para as suas mãos. E quando a mente entende isso, a vida começa, pouco a pouco, a obedecer. Número 7. Não deixe qualquer coisa ocupar sua cabeça. A mente é como um jardim. Tudo o que você vê, ouve e lê entra como uma semente, algumas florescem, outras envenenam o solo. Se você passa o dia inteiro se alimentando de notícias negativas, comparações nas redes sociais ou conversas carregadas de drama, não é surpresa se sua mente terminar o dia exausta e confusa. O que entra constantemente em você começa, pouco a pouco, a moldar o que sai. É impossível cultivar paz com a cabeça mergulhada em ruído. As pessoas cuidam do corpo com atenção, escolhem o que comem, fazem exercícios, mas deixam a mente aberta a qualquer tipo de lixo emocional. Você jamais deixaria alguém despejar lixo na sua casa, mas permite que despejem pessimismo dentro da sua mente todos os dias. Basta observar quantas vezes você abriu e em poucos minutos já estava irritado, ansioso ou comparando a sua vida com a de alguém. Isso não é coincidência, é condicionamento. O que você consome define o que você sente, e o que você sente define o que você faz. Filtrar o que você consome não é isolamento, é sabedoria. É entender que tudo o que entra pelos olhos e ouvidos se transforma em pensamento, e o pensamento se transforma em comportamento. Quando você se cerca de pessoas e conteúdos que elevam, você começa a pensar melhor, agir melhor e decidir melhor. Mas quando vive em meio à reclamação e ao drama, começa a confundir agitação com intensidade e ruído com vida. Por isso, escolha bem as vozes que você ouve, os conteúdos que você segue, as conversas que você alimenta. Como disse Eckhart Tolle, a poluição não está apenas nas ruas, mas também na mente humana. E ele tinha razão. O excesso de informação, drama e comparação é uma forma de poluição mental, e se você não cria filtros, acaba respirando isso todos os dias. Desligar o que te contamina não é fraqueza, é higiene mental. Evitar certas pessoas ou temas não é arrogância, é autocuidado. Você não precisa provar que é forte o suficiente para ouvir tudo, só sábio o bastante para não deixar tudo entrar. Cuide da sua mente como cuidaria de um jardim. Arranque as ervas daninhas do pessimismo, regue as boas sementes da clareza e permita que o silêncio se torne o seu adubo. Porque no fim, o que cresce dentro de você é exatamente o que você escolhe permitir entrar. E
E o que você permite entrar hoje será o que vai comandar a sua mente amanhã. Número 8. Assuma a grandeza que existe em você. Você nasceu com 2 poderes imensos, mas a maioria das pessoas passa a vida sem perceber: imaginação e criatividade. Essas forças não são dons reservados a artistas, escritores ou gênios. São ferramentas naturais do ser humano, sementes que todos carregam, mas poucos regam. A criatividade é a capacidade de ver uma porta onde antes só havia parede. É o poder de transformar o que parece impossível em algo viável e o que parece confuso em clareza. Toda vez que você encontra uma saída em meio ao caos, você está criando. Toda vez que resolve um problema com poucos recursos, você está inovando. Você é criativo cada vez que se recusa a aceitar que não existe saída. Pense em alguém que perdeu o emprego e, em vez de se entregar, começou a vender algo simples, aprender uma nova habilidade ou criar uma alternativa que ninguém tinha tentado. Essa pessoa talvez não perceba, mas nesse momento está usando o mesmo poder que constrói empresas, livros e invenções. A capacidade de imaginar um caminho quando todos enxergam um beco. A mente criativa não é um luxo, é uma ferramenta de sobrevivência. O problema é que, com o tempo, a mente vai sendo domesticada pelo medo de errar. Você começa a pensar dentro de caixas que nem foram criadas por você. Aprende a repetir fórmulas, a duvidar da própria intuição e esquece que a imaginação é a ferramenta mais poderosa que existe para mudar o curso da própria vida. Albert Einstein dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento mostra o que já existe, mas a imaginação cria o que ainda não existe. Ela é a ponte entre o que você tem e o que deseja construir. Uma mente criativa não se limita às circunstâncias, ela as redesenha. E quanto mais você a exercita, mais livre se torna. Porque descobre que a realidade não é um muro fixo, é um campo em aberto, esperando uma nova forma de ser vista. Uma mente forte cria caminhos onde outros só veem paredes. E esse é o poder que você precisa lembrar que tem. O poder de transformar pensamento em direção e direção em resultado. Toda grande mudança começa quando alguém ousa imaginar algo diferente e decide agir, mesmo que ainda não saiba exatamente como. Então, não espere inspiração, crie movimento. Toda vez que você imaginar uma solução, uma ideia, uma nova forma de agir, haja. A ação é o pincel que transforma a imaginação em realidade. É o ponto em que a mente deixa de sonhar e começa a construir. E quando você começa a agir a partir da própria mente, a vida deixa de ser uma repetição e passa a ser uma criação contínua. Porque a mente que cria não depende das circunstâncias, ela as transcende. E quem aprende a usar esse poder nunca volta a se sentir limitado, porque entende que dentro de si sempre existe um caminho a mais. Número 9. Hoje, decida acreditar em você. Tudo muda quando você decide acreditar em si mesmo. Não depois que as coisas dão certo, mas antes. A verdadeira virada começa quando, mesmo sem provas, você escolhe agir como alguém capaz. Porque acreditar não é esperar a confirmação do mundo, é construir essa confirmação dentro de você, tijolo por tijolo, ação por ação. Uma mentalidade vencedora não nasce do acaso, nasce da prática. Dia após dia, você fortalece esse músculo invisível que te sustenta quando ninguém mais acredita. A sorte não aparece. Ela é criada, passo a passo, pelas mãos de quem não desiste. A vida nunca foi uma linha reta. Todos nós atravessamos tempos sombrios. Eu também vivi os meus. Houve um tempo em que eu não tinha dinheiro, não tinha direção, dormia em um pequeno apartamento vazio. Mas dentro de mim havia uma faísca, uma esperança mínima, e foi o bastante para começar. Foi ali que eu compreendi algo que muda tudo: o poder do diálogo interno.
Aquilo que você diz para si mesmo quando ninguém mais está ouvindo é o que determina o rumo da sua vida. Escute, as palavras que você repete em silêncio têm mais força do que qualquer conselho. Se, ao errar, você se diz, sou inútil, sua mente registra isso como verdade. Mas se você diz, isso faz parte do processo, eu vou melhorar, ela começa a te reprogramar. E pouco a pouco, a confiança volta. A força volta, a fé em você renasce. Você não precisa acreditar plenamente em você desde o primeiro dia. Precisa apenas parar de se atacar. A autoconfiança não é um grito de vitória, é um sussurro que se repete até virar convicção. O verdadeiro pensamento positivo não é negar o negativo, é reinterpretá-lo. É pegar o peso e transformá-lo em treino. É olhar para o passado e enxergar lições onde antes havia dor. Pegue uma folha de papel e escreva 3 momentos difíceis que você viveu. Em cada um deles, anote o que aprendeu. Talvez você tenha perdido um emprego, mas aprendeu a ser mais resiliente. Talvez tenha sido rejeitado, mas descobriu que seu valor não depende da aprovação dos outros. Esse exercício transforma o passado em sabedoria. Mostra que até nos dias mais sombrios, a vida estava te preparando para brilhar com mais intensidade. Como dizia Viktor Frankl, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E é isso que a fé em si mesmo realmente é. A decisão de continuar crescendo, mesmo quando nada lá fora parece te apoiar. Acredite em você quando ainda não há resultados. Acredite quando ninguém mais vê o seu esforço. Porque é nesse estágio invisível que a força verdadeira se forma, no silêncio, no cansaço, na insistência. Acredite em você, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos. Porque a vida não recompensa quem espera sentir confiança. Ela recompensa quem age até que a confiança apareça e quem persiste até que o impossível comece a ceder. Quantas vezes um detalhe pequeno já estragou o seu dia? Um comentário bobo, alguém que te corta no trânsito, uma mensagem que não é respondida e de repente você perde a calma como se fosse algo enorme. O mínimo vira gigante quando a mente está frágil. E é impressionante o quanto entregamos nossa paz para situações que não mereciam nem um pouco da nossa energia. Pensa comigo, se coisas tão simples conseguem te tirar do eixo, o problema não está no mundo, está enquanto você ainda deixa o mundo mandar no que você sente. E aqui vai a verdade. A vida não tira a sua paz, você é quem entrega. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que a calma não aparece quando tudo melhora. Ela vem quando você aprende a olhar para as coisas de outro jeito. Quase sempre, o sofrimento não vem do fato, vem da história que você cria sobre ele. Agora, imagine outra forma de viver. Imagine ser como um lago profundo. O vento agita a superfície, mas a parte de baixo continua tranquila. O mundo pode provocar, te pressionar, mas sua paz continua ali, firme, inteira. É isso que este vídeo vai te ensinar. Não como evitar problemas, mas como não deixar que eles comandem a sua vida. Hoje você vai aprender a agir com mais presença, mais calma e mais clareza. Não porque tudo ficará perfeito, mas porque você vai entender que paz é uma escolha. E antes de começarmos, deixe nos comentários: eu escolho viver plenamente hoje. Esse é o seu primeiro passo. Declarar a intenção antes de viver a mudança. Vamos às nossas lições estoicas. Lição 1. Domine a coragem da aceitação plena. A maior parte do sofrimento não nasce do que acontece, mas da luta inútil contra aquilo que já aconteceu. Os fatos podem doer, mas o sofrimento, esse aperto interno que corrói, nasce da resistência, da tentativa de forçar a vida a ser diferente do que ela é. Pense nisso. Quando você fica irritado com o motorista que te corta no trânsito, ou frustrado porque o Uber cancelou sua corrida, não é o trânsito nem o aplicativo que tiram sua paz. É a expectativa silenciosa
de que tudo deveria estar funcionando exatamente como você queria. E quanto mais você briga com o inevitável, mais a realidade te desgasta. Os estoicos chamavam isso de aquiescência, aceitar voluntariamente o que está fora do seu controle. Não é se entregar, é amadurecer, é entender o sentido dessa frase antiga. Se isso é o que a natureza trouxe, então que seja. Um lembrete simples e poderoso. Aceite o que não depende de você para proteger o que depende. Aceitar não é desistir, é trocar irritação por clareza. É como um jogador de pôquer. Ele não escolhe as cartas, mas escolhe a inteligência com que vai jogá-las. Na vida não é diferente. Você não controla os acontecimentos, mas controla sua postura. E quando você finalmente para de lutar contra a realidade, algo importante acontece. A frustração diminui, a mente respira e sua energia volta para o que realmente importa. Thomas Edison entendeu isso melhor do que ninguém. Quando viu seu laboratório pegando fogo aos 67 anos, poderia ter se desesperado. Em vez disso, chamou a família para ver as chamas e disse: "Pelo menos podemos começar de novo." No dia seguinte, recomeçou do zero, não por fraqueza, mas por clareza. Marco Aurélio via os acontecimentos como remédios prescritos pela vida. Nem sempre têm o sabor que queremos, mas trazem o efeito que precisamos. Esses eventos não estão aqui contra você, mas por você, ele escrevia. Aceitar é exatamente isso. Parar de exigir que a família seja diferente, que o colega seja diferente, que o mundo seja diferente, e começar a ser alguém capaz de atravessar tudo isso com firmeza, presença e dignidade. Imagine viver assim, menos irritação, menos desgaste, menos guerras internas, mais foco, mais força, mais paz. A aceitação não te enfraquece, ela te liberta. Quando você solta a resistência, você ganha espaço para enxergar. E quando enxerga, começa a usar sua energia para o que realmente está nas suas mãos. Seus pensamentos, suas atitudes, suas reações. Você. Respire fundo, observe o que dói e pergunte a si mesmo: estou sofrendo pelo fato ou pela minha resistência ao fato? A resposta muda tudo. Lição 2. Transforme suas manhãs. Para os estoicos, a manhã não era só o começo de um dia. Era o momento em que você decide quem vai ser, antes que o mundo tente decidir isso por você. A rotina matinal não é sobre café, sobre tarefas ou sobre produtividade. É sobre recuperar o comando da sua mente antes que ela seja engolida pelo caos. É sobre alinhar o espírito antes que as dificuldades tentem distorcê-lo. É sobre lembrar, logo cedo, que você não está aqui para apenas reagir, mas para escolher como quer viver. Imagine o nascer do sol como uma espécie de forja invisível. É ali, na luz suave da manhã, que você molda o ferro da sua atitude, que define se vai atravessar o dia como alguém disperso ou como alguém presente, se será refém dos impulsos ou autor das próprias escolhas. Quem começa no automático já começa perdendo. Quem começa com consciência começa vencendo. Epicteto sabia disso melhor do que ninguém. Ele recomendava que fizéssemos 2 perguntas simples ao acordar. O que preciso abandonar hoje para não carregar emoções negativas? Como posso me aproximar, mesmo que um pouco, da tranquilidade que desejo viver? Essas perguntas não são filosóficas, são ferramentas psicológicas. Elas te lembram que você tem o direito e a responsabilidade de organizar seu mundo interno antes de enfrentar o externo. Marco Aurélio tinha seu próprio ritual. Todas as manhãs, ele se lembrava de que estar vivo já era um privilégio enorme. Acorde lembrando o valor de respirar, de pensar, de amar. Essa atitude simples, quase ignorada pelo mundo moderno, muda completamente o campo emocional de alguém. Quando você começa com gratidão, você se coloca num estado de força. Quando começa reclamando, começa enfraquecido.
E Marco Aurélio ia além. Ele dizia que deveríamos nos preparar para encontrar pessoas difíceis, não porque o mundo é cruel, mas porque a natureza humana é diversa. Hoje você encontrará alguém arrogante, alguém ingrato, alguém irritado, ele dizia, mas eles não têm o poder de te ferir, a não ser que você entregue esse poder. Essa antecipação é uma forma poderosa de blindagem emocional. Quem se prepara não se surpreende. Quem não se surpreende não se desequilibra. Sêneca, por outro lado, iniciava o dia lembrando da impermanência. Tudo pode desaparecer. O que você ama, o que você conquistou, até o que você é. Isso, ao invés de provocar medo, deveria provocar presença. Vivemos cercados de coisas destinadas a morrer, escreveu ele. Então valorize enquanto existe. Quem lembra disso ao acordar, não desperdiça o dia com distrações vazias, porque entende que cada manhã é única, irrepetível, sagrada. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você já acordou no último minuto, correu para se arrumar e já começou o dia cansado, irritado, ansioso ou em guerra com o mundo? Isso não é falta de rotina. É falta de presença. Quando você não está presente na primeira hora do dia, o resto do dia comanda você. A rotina matinal estoica funciona como uma âncora. Ela te fixa na serenidade quando o dia tenta te puxar para o caos. Ela te devolve clareza quando os desafios tentam nublar seus pensamentos. Ela te devolve força quando o mundo tenta te convencer de que você não tem nenhuma. Começar o dia com intenção é declarar ao universo: eu estou no comando do meu espírito. Nada do que vier de fora será maior do que aquilo que construo por dentro. Reserve alguns minutos pela manhã, mesmo que poucos. Respire conscientemente. Reflita sobre quem deseja ser, revise seus valores, escreva uma frase estoica, faça uma oração, agradeça, medite ou simplesmente fique em silêncio. Mas faça isso como quem afia uma espada antes da batalha. Não por medo do mundo, mas por respeito à sua própria força. Porque quem começa o dia alinhado consigo mesmo, atravessa o resto dele com firmeza, clareza e dignidade. Lição 3. Converta suas dificuldades em força. Um dos maiores segredos da vida é perceber que quase tudo o que você chama de problema não é uma punição. É um convite, uma oportunidade disfarçada, um teste silencioso que aparece para te mostrar a força que você ainda não viu em si mesmo. O obstáculo, por mais incômodo que seja, não é um inimigo colocado no seu caminho, ele é o caminho, é o mestre que te prepara, a ferramenta que te refina, a prova que te fortalece. A diferença entre quem cresce e quem encolhe não está no tamanho do desafio, mas na leitura que faz dele. Há quem veja uma pedra e desista. Há quem veja a mesma pedra e suba nela para enxergar mais longe. A vida é assim. 2 caminhos, mesmo cenário, resultados totalmente diferentes. Tudo depende da lente com que você decide olhar. Imagine um fogo aceso no meio da escuridão. Se você coloca lenha, ele cresce. Se coloca obstáculos, ele cresce mais ainda, porque tudo o que toca vira combustível. O fogo não escolhe o que queimar, ele transforma, e você é esse fogo. Não prospera apesar dos desafios, prospera por causa deles. Cada dificuldade que te visita é combustível para a sua evolução, se você tiver coragem de acolher o calor e atravessar as chamas. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que a vida não acontece contra você, mas através de você. Epicteto dizia: o importante não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. E essa simples frase contém uma força capaz de virar o mundo interno de alguém. Se você muda sua reação, muda sua história, muda o efeito que o acontecimento terá sobre você. Pense em quantas situações que hoje parecem injustas, duras ou inoportunas foram, no passado, justamente o que abriu a porta para algo maior.
Às vezes, a promoção negada foi o começo da carreira verdadeira. Às vezes, o relacionamento que terminou foi o início do reencontro consigo mesmo. Às vezes, o fracasso que mais doeu foi o que mostrou o tamanho da sua resistência. A vida tem essa estranha e perfeita habilidade de te empurrar para onde você deveria estar, mesmo quando você insiste em ficar onde não pertence mais. O obstáculo é a arena onde você treina coragem, disciplina, paciência e clareza. É no desconforto que o músculo cresce, no silêncio que a sabedoria nasce e na dificuldade que a alma aprende a se alinhar com a realidade, não com os desejos. Marcos Aurelius resumiu isso com uma lucidez brilhante. Aquilo que bloqueia o caminho torna-se o próprio caminho. Essa frase não é poética, é prática. Ela significa que cada situação que parece te atrasar está, na verdade, te preparando. E quando você entende isso, algo profundo muda. Você para de fugir, para de resistir, para de reclamar e começa a usar. Começa a usar o atraso para desenvolver paciência. Começa a usar a crítica para desenvolver firmeza. Começa a usar o medo para desenvolver coragem. Começa a usar o erro para desenvolver sabedoria. Nada é desperdiçado. Tudo, absolutamente tudo, vira material de construção para quem decide crescer. Com o tempo, essa postura cria um tipo raro de paz, uma tranquilidade que não depende de ausência de problemas, mas da certeza interior de que você sabe lidar com eles. E quando essa serenidade nasce, você se torna alguém difícil de abalar, porque finalmente percebeu que a vida não tira nada de você. Ela apenas molda, ajusta, lapida e fortalece. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, como posso usar isso para me tornar alguém melhor? Essa pergunta simples transforma frustração em progresso, medo em clareza, dor em maturidade. E lembre-se, nada que chega até você é por acaso. Se está no seu caminho, está no seu destino de crescimento. Deixe nos comentários a frase, eu transformo obstáculos em força, porque essa não é apenas uma afirmação, é uma nova postura diante da vida. Lição 4. Grave frases estoicas. Os estoicos entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. A mente precisa de frases simples para não se perder. Frases curtas, claras e fortes que funcionam como âncoras quando as emoções começam a balançar, como escudos quando a ansiedade tenta dominar você, como bússolas quando você esquece o caminho de volta para si mesmo. Eles chamavam essas frases de máximas, pequenas sentenças que carregam séculos de sabedoria, como gotas concentradas de lucidez capazes de atravessar qualquer caos. Imagine sua mente como um campo de batalha. Pensamentos negativos chegam rápido, medos antigos voltam sem avisar, julgamentos impulsivos invadem sem pedir licença. Se você estiver desarmado, qualquer emoção distorcida te derruba. Mas quando você tem frases estoicas gravadas dentro de si, é como carregar armas espirituais, leves, silenciosas, mas extremamente poderosas. Epicteto tinha uma que carregou a vida inteira. Algumas coisas estão sob meu controle, outras não. É simples, quase óbvia. E é essa simplicidade que a torna imbatível. Quando você repete essa frase, sua mente volta para o eixo, sua respiração acalma, e aquilo que parecia enorme se torna pequeno demais para merecer sua queda. Marco Aurélio tinha outra. Sua alma assume a cor dos seus pensamentos. É impossível dizer isso sem perceber que você sempre teve escolha. Escolher o que pensar, como reagir e qual direção dar à própria história. Não é o mundo que define sua experiência. São os pensamentos que você alimenta.
Essas máximas funcionam como sementes. Se você planta frases sábias, colhe atitudes sábias. Se planta frases caóticas, colhe uma vida caótica. Ninguém prospera repetindo, não consigo, tudo dá errado. Essas frases não são pensamentos, são prisões. Por isso os estoicos decoravam suas máximas como guerreiros que carregam armas. Não para parecer mais fortes, mas para serem mais fortes. Imagine o seguinte: você acorda ansioso, com o peito apertado. Antes que o medo cresça, você respira e diz, foco no que eu posso controlar. Essa frase corta a confusão como uma lâmina, devolve clareza, devolve direção. Ou imagine uma decisão difícil. A mente cria cenários, o medo aumenta. Então você repete, memento mori, eu também sou mortal. Não para gerar medo, mas para lembrar o que importa. A vida é curta demais para desperdiçar com hesitação. As armas estoicas servem para isso, para te resgatar no instante em que você está prestes a se perder, para te lembrar de quem você quer ser quando suas emoções tentam te afastar desse caminho, para manter viva sua força quando tudo ao redor tenta apagá-la. Agora pergunte a si mesmo, quais frases eu quero carregar como armas? Quais princípios eu quero lembrar nos dias difíceis? Quais máximas eu quero que moldem a minha postura quando a vida me testar? Escolha suas frases. Escreva algumas, decore outras. O importante é ter palavras que te lembrem da sua força, do seu foco e da pessoa que você está construindo. No fim das contas, não vence quem tem sorte. Vence quem tem ferramentas, e as ferramentas mais poderosas da mente sempre são internas, silenciosas e firmes como a própria alma. Compartilhe nos comentários sua frase de poder. Ela será seu primeiro escudo, sua primeira espada, sua primeira âncora no caminho da sua excelência. Lição 5. Como tem sido a sua vida? Esquecemos que somos mortais. Vivemos como se o tempo fosse um recurso infinito. Caminhamos como se cada manhã estivesse garantida. Reagimos a pequenos incômodos como se nada mais importasse. E, ao mesmo tempo, adiamos os grandes movimentos da alma como se tivéssemos a eternidade inteira para começar. E só percebemos o absurdo disso quando algo nos desperta. Quando a vida nos lembra, de forma suave ou brutal, que ela não espera por ninguém. Pense em quantas vezes você atravessou um dia inteiro sem realmente estar nele, vivendo no automático, preso a preocupações que não mudaram nada, desperdiçando horas preciosas com distrações que não deixaram qualquer marca. Somos extremamente cuidadosos quando algo ameaça nossa sobrevivência, mas estranhamente descuidados quando se trata de viver de verdade. E essa incoerência é o que mais nos custa. Sêneca enxergou isso com uma clareza assustadora. Ele escreveu, você vive como se fosse viver para sempre, sem perceber quanto do seu tempo já se foi. Age como mortal quando teme e como imortal quando deseja. Essas palavras são um espelho e um alerta, porque no fim não é o tempo que acaba. Somos nós que não o usamos enquanto ainda o temos. Imagine sua vida como uma ampulheta. A areia que desceu não volta mais. A que falta cair depende de mistérios que nenhum de nós controla. E o único punhado que realmente importa é o que está caindo agora. Mas quantas vezes você trata esse exato instante como se fosse descartável? Quantas alegrias você adiou, quantas conversas deixou para depois, quantos sonhos engavetou achando que teria mais tempo? Não se trata de viver em desespero, mas em consciência. A consciência de que o presente é o único lugar onde a vida acontece, de que cada gesto conta, de que cada escolha molda, de que cada segundo desperdiçado é uma parte da sua história que nunca poderá ser reescrita. Olhe para a sua vida com sinceridade. Você tem vivido ou apenas existido?
Você tem escolhido o que importa ou tem sido empurrado pelo que é urgente? Você tem se tornado alguém de quem se orgulha ou alguém que vive pedindo desculpas a si mesmo por não ter começado antes? É aqui que o estoicismo se torna não apenas uma filosofia, mas uma luz. Ele te convida a parar de esperar por condições perfeitas e começar a se mover com o que você tem, a parar de mendigar tempo e começar a honrá-lo, a parar de colecionar intenções e começar a colecionar atitudes. A vida não precisa de planos grandiosos, ela precisa de presença. O que aconteceu com você não determina quem você é. O que está acontecendo agora também não define seu destino. A única pergunta verdadeiramente importante é: o que você vai fazer com o tempo que ainda possui? Porque, enquanto você respira, sempre existe uma chance de renascer, de realinhar, de corrigir a rota, de reencontrar o propósito, de reconstruir o que foi quebrado e, principalmente, de construir o que ainda não existe. Às vezes, não é que sua vida esteja ruim, é apenas que você se afastou de si mesmo. Se afastou da calma, da gratidão, da coragem, da fé, da simplicidade. E quando você se afasta do que te sustenta, qualquer pequena frustração vira tempestade. Mas quando você decide voltar para dentro, voltar para o agora, voltar para o que é essencial à vida, volta com você. Então pergunte, com honestidade, como tem sido a minha vida? Quem eu me tornei? Quem eu quero ser a partir de hoje? Porque a vida não é medida pelos anos que você viveu, mas pela profundidade com que viveu cada dia. E se você escolher agora viver com mais intenção, mais presença e mais verdade, ainda há tempo, sempre há tempo, para quem desperta enquanto ainda está vivo. Por isso, deixe nos comentários: eu escolho viver plenamente. É apenas uma frase, mas é também uma decisão. E decisões mudam destinos. Lição 6. Você pode viver seus milagres. Muita gente passa a vida inteira esperando que algo extraordinário aconteça, como se os milagres fossem eventos raros, reservados para pessoas especiais, como se a felicidade dependesse de uma coincidência, de uma virada inesperada ou de alguma espécie de sinal divino. Mas a verdade, uma verdade que os estoicos já conheciam há 2000 anos, é que nenhum milagre chega a quem vive desconectado de si mesmo, porque a vida só revela o extraordinário quando você se torna capaz de percebê-lo. Epicteto dizia: se queres algo de bom, busca dentro de ti mesmo. E essa frase é um dos lembretes mais poderosos que alguém pode ouvir, porque ela desmonta todas as desculpas, corta todos os desvios e ilumina a responsabilidade que tentamos evitar. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Você não precisa de permissão, precisa de coragem. Você não precisa de milagres externos, precisa despertar os milagres internos, aqueles que nascem quando você assume a responsabilidade por tudo o que sente, faz e constrói. É estranho como as pessoas falam de prosperidade apenas em números, como se riqueza fosse sinônimo de dinheiro, como se felicidade estivesse sempre ligada ao material. Mas se fosse assim, como explicar o número crescente de pessoas ricas que mergulham em depressão? Como explicar vidas aparentemente perfeitas que desmoronam por dentro? A resposta é simples. Prosperidade não é conta bancária, é condição espiritual. E uma vida próspera, na visão estoica, é aquela em que você floresce como ser humano, em virtude, em caráter, em sabedoria, em amor, em presença. Os milagres, portanto, começam quando você decide prosperar por dentro. Quando para de culpar o mundo por não te dar aquilo que você mesmo se nega. Quando abandona a mentalidade de vítima e assume a postura de protagonista. Quando deixa de exigir do outro o que ainda não construiu em si. Porque nada externo compensa um interior negligenciado.
Você não pode culpar um casamento infeliz se aceitou viver anos sem expressar seus limites, seus valores e seus desejos. Você não pode culpar sua carreira se escolheu a segurança do comodismo em vez da disciplina da evolução. Você não pode culpar a vida ou Deus por uma realidade que você nunca tentou transformar. Os estoicos eram claros: somos responsáveis pela nossa alegria e pela nossa miséria, e essa responsabilidade, embora pesada no início, é a chave da liberdade. O milagre não é quando tudo muda, o milagre é quando você muda. E quando você muda, o mundo inevitavelmente responde. A vida exterior é apenas um reflexo da vida interior. Se você se fortalece, o mundo fortalece suas oportunidades. Se você se ilumina, o mundo ilumina seus caminhos. Se você se reorganiza, o mundo se reorganiza ao redor. Mas enquanto sua felicidade depender de um evento, você permanecerá prisioneiro da espera. Enquanto depender de alguém, permanecerá frágil. Enquanto depender de circunstâncias, permanecerá oscilando entre esperança e frustração. É como perseguir o horizonte. Quanto mais corre, mais longe ele parece. A verdadeira prosperidade é silenciosa, interna, construída no dia a dia pelas atitudes que você decide cultivar. Cada escolha move o ponteiro da sua vida. Cada pensamento molda sua energia. Cada ação cria um milagre invisível no caminho. Marco Aurélio escreveu uma das frases mais diretas e transformadoras de toda a filosofia antiga. Construa sua vida ação por ação e sinta-se satisfeito se cada uma delas atingir seu propósito. Ninguém pode fazer isso por você. É isso. Ninguém pode viver por você, ninguém pode amadurecer por você, ninguém pode resgatar a sua luz se você mesmo a abandona. E o milagre mais profundo de todos é entender que a mudança que você busca depende inteiramente do que você faz agora. Não amanhã, não depois, agora. Olhe para si com honestidade e pergunte: o que eu posso fazer hoje que me aproxime da vida que desejo? Essa pergunta simples pode transformar destinos, porque ela te coloca no controle do único território que realmente te pertence: você. O milagre não está longe. O milagre está aí, dentro de você, esperando a sua disposição de viver com consciência, responsabilidade e propósito. E quando você decidir se comprometer com isso, será impossível viver uma vida comum, porque quem desperta para a própria potência vive cercado de milagres todos os dias.